Senhor Jesus. Pode ser melhor essas palmas, meus queridos. Bem forte para o Senhor. Louvado seja Deus. Deus abençoa grandemente o ministério de louvor dessa igreja, abençoada. Com muita alegria vos cumprimento com a paz do Senhor Jesus. Amém, queridos? Estamos dando continuidade a mais uma série de estudo da unidade do corpo de Cristo. E estamos felizes por estar aqui uma vez mais. Quero agradecer em primeiro lugar a Deus por essa oportunidade ímpar de estar com os irmãos. Quero agradecer a liderança da igreja, na pessoa do pastor, nosso pastor Pantoja, todos os pastores, pastor Neves, toda a liderança. Muito obrigado por essa oportunidade. Confesso para os irmãos que não é fácil estar aqui nessa posição, mas a gente depende só de Jesus, né? Graças a Deus que é do melhor, que é o nosso Deus. Amém? Estamos com ministros aí maravilhosos, teólogos, pregadores da palavra, mas servimos a um Deus que capacita. Quando o pastor me passou a oportunidade na segunda-feira, vocês não têm notado que o tempo está passando muito rápido já? Isso é para quebrar o gelo, o nervosismo ir embora, bem longe daqui. Já estamos no dia, que dia é hoje? Dia 31 de janeiro. Aí ele me dá a oportunidade, Marcelo, você vai trazer o estudo na quarta-feira. Eu falei, amém, glória a Deus, ore por nós, né, pastor? Rapaz, mas foi coisa de menos de 2 minutos, chegou esse momento. Como abrevia os tempos, né, pastor? Isso é rápido, né? Quando a gente está com a responsabilidade, é coisa tremenda. Mas vai, por gentileza, lá em Atos, só para dar uma relida nesse versículo de 2,47, por gentileza. Aleluia. Se quiser, vai ficar grande, né? Tira um pouco o slide, depois volta. Mas estamos felizes porque Deus está aqui nessa noite. Deus marcou um encontro conosco aqui nessa noite. Diz assim: louvando a Deus e contando com a simpatia de todo o povo. Enquanto isso, acrescentava-lhes o Senhor dia a dia os que iam sendo salvos. Amém? Esse irmão pode tomar assento, por gentileza. Fica à vontade. Deixa eu ver aqui. Eu perdi não, tá aqui. Passador de slide, né? Para poder nos ajudar. Peço aos irmãos que tenham um pouquinho de paciência, mas eu estava estudando esse assunto, me renovei demais com esse assunto. É um assunto que traz renovo espiritual, traz vontade de voltar no tempo, né? Vamos ver se funciona? Funciona. Dá vontade de viver na época que aconteciam essas coisas, dá vontade de nos transportarmos, né? E saber que Deus, Ele é perfeito na sua plenitude. Lá naquela época dos apóstolos, né, na época da igreja primitiva, existiam muitas manifestações. E uma dessas manifestações era o louvor. Existia a palavra, existiam as ajudas, né, e existiam os louvores. E o mais interessante, ao estudar esse assunto, esse estudo, é que a vida manifesta de Deus nas pessoas. Há uma profunda gratidão ao nosso Senhor. Então, as pessoas que louvam ao Senhor, porque louvar ao Senhor não é só cantar, né? A gente pode louvar ao Senhor de diversas formas. Um gesto generoso que você faz com o próximo, você está adorando a Deus, você está louvando ao Senhor. Você pode louvar o Senhor cantando, você pode louvar o Senhor gesticulando. Existem várias formas de louvar a Deus. E naquela época, as pessoas, quando louvavam a Deus, elas simplesmente não eram obrigadas a fazê-lo. Elas faziam aquilo de maneira muito espontânea, faziam de maneira muito nobre, de maneira muito entregue à vontade de Deus. Nós vemos muitas pessoas hoje, quando falam, não aqui da igreja, obviamente, mas no modo geral, muitas pessoas, às vezes, é necessário que ela seja estimulada a louvar o Senhor. Ela precisa de algum estímulo para adorar a Deus de alguma forma. E a gente vê que naquela época eles faziam isso com muita gratidão, com uma profunda gratidão. Quando eu vi essa parte da profunda gratidão, eu estudando, eu falei, meu Deus, eu quero saber adorar a Deus com essa profunda gratidão. Primeiro, pela vida que nós temos, por ter conhecido ao Deus de Israel, por pertencer a uma igreja evangélica avivada,
Eu sou grato a Deus por tudo que Ele tem feito. Então as coisas na igreja primitiva aconteciam. Acontecia os milagres, como foi lido na leitura oficial. Acontecia os prodígios. Acontecia os sinais das maravilhas de Deus. Como hoje em dia acontece em algumas igrejas, inclusive aqui na nossa, né? Mas o que eu quero falar com os irmãos sobre esses sinais, porque é muito bom quando a pessoa recebe um sinal de cura. Isso é maravilhoso. Edifica a nossa fé. Nós nos sentimos que Deus está realmente na nossa vida, na nossa igreja, como já aconteceu vários sinais de curas aqui na igreja, especialmente na tarde de milagre, eu sou testemunha. Mas, na igreja primitiva, as pessoas se envolviam tanto com a igreja que as pessoas, elas não precisavam ser obrigadas a ir para a igreja, elas iam por conta própria. E elas tinham um temor muito grande de ir para a igreja. Interessante, né? Imagina a gente vir para a DAC e ficar com medo de acontecer algo sobrenatural que pudesse nos causar temor de vir para a igreja. Aconteceu isso na época, lá na igreja primitiva, que é o caso que a gente vai colocar ali, que aconteceu com Ananias e Safira. Essas pessoas, elas tentaram enganar o Espírito Santo do Senhor. E mentiram de frente com Pedro, e aí aconteceu o que os irmãos já sabem na história. Vieram a óbito. E então caiu-se na igreja, naquela época, um grande temor, porque eles mentiram. A gente coloca essa figura ilustrativa para mostrar ali a pessoa sucumbindo. Ou seja, a igreja toda naquele temor, naquele fervor, naquela gratidão, naquela profunda gratidão, louvando a Deus com as suas vidas. E um tentou ser diferente, achou que poderia enganar a Deus. E o que me deixa mais assim abismado nos dias de hoje, tem muitas pessoas que vê as coisas acontecendo, vê os milagres de Deus e ainda pensa que pode enganar a Deus. E a gente sabe que isso é impossível, né? Então as pessoas não ousavam juntar-se à igreja porque tinha medo dela, por causa de muitos sinais de Deus. Eu grifei esse muitos porque era normal as pessoas entrar numa igreja naquela época e sair curado, sair renovado, sair liberto. Se mentir, morria. E se isso acontecesse nos dias de hoje, irmãos? Imagina. Fala igreja no modo geral, né? Então, muitas pessoas hoje, cristãos, perderam o temor de Deus. Perderam o temor de Deus. E a palavra ela sempre é conflitante, ela confronta a gente, para que a gente não caia nessas mesmas ciladas que nesse exemplo verídico, Ananias e Safira caíram. E sucumbiram, morreram. Ananias e Safira mentiram ao Espírito do Senhor. A igreja não pode conviver com o pecado. Aquela igreja daquela época não era perfeita. Existiam os pecados. Eu acredito que em muito menor proporção do que nos dias de hoje. Até porque a própria Bíblia diz que por amor de muitos se esfriar, né, aumentaria a iniquidade. Então, o amor de muitas pessoas hoje na igreja há esfriado. E a gente colocou alguma lista ali de pecados que a gente não pode admitir ou orar pela pessoa, né, para que ela saia desse pecado, para que ela possa andar dignamente na presença do Senhor. Coisas do dia a dia. Será que a nossa igreja hoje é simpática ao mundo e ele a teme? Eu grifei o ele a teme também, por quê? Porque o mundo teme a igreja, porque a igreja ela é constituída por Deus, por Jesus. E o mundo tem que ver em nós e ter temor de nós. Não é um temor de pavor, é respeito pelas coisas de Deus. Quando a pessoa olha para um crente fiel, fervoroso, sabe o que eles fazem? Ali vai uma mulher de Deus, ali vai um homem de Deus, ali vai um homem segundo o coração de Deus, não mexe nele. Tem muitas histórias dos antigos, né, que contavam de pessoas que iam tentar afrontar um homem de Deus, uma mulher de Deus fiel e verdadeira na presença do Senhor. Deus a protegia. Quantos assaltos acontecem contra um homem de Deus, uma mulher de Deus, e a bala não sai no revólver? Porque existe um temor.
a igreja ela não pode simpatizar com o mundo. Não pode. Porque nós somos o sal da terra, a luz do mundo, a igreja. Jesus tem que resplandecer em nós, para que o mundo veja Cristo na igreja. É interessante. Por quê? Porque nós somos o hospital. A partir do momento que a igreja deixe de ser essas características, o que vai acontecer? O mundo vai falar assim, não, mas tá igual a gente, velho. Para que respeitar? Ah, tá botando coisa no show, fumar, bagunça, rap, pá, um monte de coisa. Simpatizando, tá simpático demais. E as coisas de Deus é santa. Não pode ter simpatia. Eu não posso ter simpatia com o mundo. Ah, mas não tem nada a ver, não faz mal, faz mal. Jesus é santo e ele quer uma igreja santa. Há corrupção em nossas vidas? Corrupção de que forma? Se é de dinheiro? Não, não é de dinheiro. Outros tipos de corrupções. Às vezes até levianas, que a gente não precisa nem estar cometendo. E por um descuido, por um desatento, a gente acaba cometendo essas corrupções. Então a gente tem que estar muito atento a isso. Entrar em falcatruas e atos ilícitos. Queridos, nós vivemos num mundo corrompido, que a corrupção está lá fora. Então nós como cristãos, como homens de Deus, mulheres de Deus, servos de Deus, temos que ter muito cuidado nas questões ilícitas que estão lá fora. Porque elas vão ser ofertadas. Vai ser ofertada. E quem trabalha com o mundo dos negócios aí quer muito mais. Porque vai vir várias ofertas. E eu tenho que, como servo de Deus, saber, opa, isso é de Deus ou isso não é de Deus? Isso provém ou não provém? Ah, mas é uns contratos, propostas milionárias, com muito dinheiro, que vai mudar a vida, que não sei, aí cria aquele monte de sonho na cabeça, e a pessoa não quer nem saber a origem da oferta, ela vai lá, eu quero. Pode estar entrando numa grande cilada. Então tem que ter um cuidado imenso em relação a esse assunto. No final do ano passado aconteceu conosco. Fui tentado assinar um negócio. Ia dar um dinheiro bom. Aí o Espírito Santo, vai assinar não. Foi Jesus, já está aqui no cartório, tudo certinho, não vai. Aí veio aquele pensamento forte na minha cabeça, que eu creio 100% que foi do Espírito Santo do Senhor. E aquela angústia, aquele negócio, aquela falta de paz. Falei, Jesus, não vai falar mais nada, não, eu já entendi tudo, papai. Rasguei 1000 pedaços, joguei no lixo. Falei, meu irmão, vem para cá mais não, pode ir para sua casa. Instantaneamente passou a angústia, o coração alegrou, ficou tudo certo. Entende? E a gente saiu dando glória a Deus. E Deus dá 1000 vezes mais depois, né? Aleluia. Cortamos filas em bancos, em comércio, aquele tal, eu botei isso aí de tal jeitinho brasileiro, né? Não existe tal de jeitinho brasileiro para subir para o céu. Ou é ou não é. Ou é servo ou não é servo. Ou é serva ou não é serva. Tem que ser crente, irmão. Ô glória. Tem crente aqui nessa noite? Aleluia. Tem que ser servo de Deus. Não adianta. Pode enganar o pastor Marcelo, pode enganar a liderança da igreja, pode enganar quem quiser, mas não engana Deus. Deus tudo vê. Aleluia. Jogar papel no chão, né? Aquele pessoal sujão que não está nem aí. Tudo isso desagrada a Deus. Parece bobeira. Mas chega na casa de uma pessoa, aí tu chega de novo, aí tu chega de novo, aí tu chega de novo, aí tu vai, meu irmão, ninguém arruma essa casa não. Só lixeira. Vamos vir com uma pessoa assim no passado. Um amigo meu que chegar na casa dele, meu Deus. Falta de Jesus, irmão. Onde Jesus está, tem organização, tem limpeza, é cheiroso, sim ou não? Chega na casa do homem de Deus, da mulher de Deus, meu irmão, pode ser a casa mais simples do mundo, mas está impecável. O lençol estidinho na cama, com louça limpa já, tudo arrumadinho, coisa mais linda e simples. Bom demais. Lá embaixo, em Romanos 12, 17, não retribua a ninguém mal por mal, procure fazer o que é correto aos olhos de todos. Ou seja, eu preciso aprender esses princípios para que a minha vida vá bem. Lá na frente a gente vai ver muito mais coisas. Vamos adiante. Falar sobre ambiente. Eu coloquei entre aspas aí, quando no estudo achei tão interessante enfatizar, porque aqui, como diz muito meu pastor, que eu escuto ele direto, né, meu pastor? É uma chave tão interessante que mudou minha vida, está mudando minha vida, né? Que às vezes a gente não para ver certas coisas, né?
para o cumprimento dessa promessa. Pela promessa de Deus na nossa vida. Olha lá no telão lá. Todas as suas promessas são acompanhadas pelo menos por uma condição. Uma chave muito linda, maravilhosa, né? Vamos entender essa chave agora? Vamos entender essa condição? Um ambiente próprio para que ela se cumpra. Por exemplo, lá em Salmos 23, 1 diz, todo mundo conhece, o Senhor é meu pastor e nada me faltará. Qual é a condição para a promessa de que nada faltará? Nada me faltará, quem sabe dizer? Qual vai ser a condição desse salmo para que as promessas que nada me faltará se cumpra? Quase. Interessante, né? Então, qual que é a condição para que eu receba as promessas que o Senhor não vai me deixar faltar nada? Tem uma condição. E a condição que eu vou clicar ali agora, que eu tirei de propósito, para ninguém saber a resposta, né? É uma condição que faz com que nós nos avivemos, que nós melhoremos na presença de Deus, para que essas promessas venham, né? Tem 2 exemplos, esse é o primeiro do Salmo. Vamos falar aqui qual que é a resposta, alguém arrisca aí? Pode falar, irmão. O pastor falou, como é que o pastor falou? O Senhor é o meu Senhor, né? Quase, mas ainda é uma mais diretona para você. Não. Qual? Fidelidade. Bom, vou dar uma dica. Nós precisamos ser mais humilde. Na humildade, uma simplicidade, melhor ainda a dica. Exige uma simplicidade para que eu possa receber de Deus essa promessa que nada me faltará. Olha só o que diz o estudo. Eu estudei e eu falei, meu Deus, eu fiquei em choque. Eu falei, meu pai, como é simples, né? Ser uma ovelha do Senhor. Ele não é o meu pastor? Parece simples, mas depois que eu vi, rapaz, eu vou fazer uma pegadinha com a igreja. Porque não é simples. Depois que a gente vê, é simples. Mas é algo que precisa em nós. Eu ser uma ovelha para poder que o meu pastor não me deixe faltar nada. E para ser ovelha eu tenho que ser uma pessoa simples, eu tenho que ser uma pessoa humilde, eu tenho que ser obediente, ouvir a voz do meu pastor. Se eu vou sair e fazer alguma coisa lá fora, meu pastor não está vendo, mas a minha voz de ovelha não vai deixar eu fazer aquilo errado. Isso é maravilhoso, queridos. Maravilhoso. Ou seja, eu ser um autêntico obediente da palavra de Deus. Autêntico obediente. Parece redundante, mas não é. Autêntico e obediente à palavra de Deus. Aí eu me torno ovelha do meu Senhor. Amém, queridos? Próximo. O outro ambiente. Vamos lá. O outro ambiente. A expressão. Vocês lá, eu leio aqui. Mas Deus, o Senhor, não cumpriu isso comigo. É uma expressão. E ele então responderá. Eu quero cumprir. Mas você precisa criar o ambiente e cumprir a condição. Ou seja, eu quero criar um ambiente. Como é que eu crio um ambiente? Buscando a Deus, orando ao Senhor, deixando as práticas más para trás, reconhecendo que Ele é tudo na minha vida, jejuando, vindo na segunda-feira, vindo na sexta-feira, pagar o preço, na vigília que vai ter daqui a pouco aqui na igreja, nos cultos de celebração, na escola dominical. Ou seja, eu preciso realmente criar esse ambiente para que as promessas de Deus cumpram na minha vida. E a condição? Está lá, vocês já estão lendo, que vocês são espertos, né? Olha aí. Observe a condição e a promessa, colocadas por Deus no texto lá de 2 Crônicas 7,14. Então, os irmãos conhecem esse texto. Ele está grifado. Se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar e buscar a minha face e desviar dos maus caminhos, são condições. E aí vem a promessa. Então eu virei do céu e perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Imagina, queridos, se todos os seres humanos da face da terra entendessem essa condição e a promessa. Como seria o mundo? Só que a maioria não quer se converter, não quer se humilhar, não quer buscar a face de Deus, não quer se converter dos seus maus caminhos. Por isso que tem tanta morte, pecado, roubo, destruição, desgraça, tudo que existe de ruim na vida, no mundo. Mas a instrução está aqui. A gente precisa simplesmente
botar em prática. Vamos embora, senão não vai dar tempo. Perseverança. Queridos, essa perseverança aqui é um assunto que daria para falar, acho que eu gosto muito desse aí, que é um dos temas que eu também abordo no meus treinamentos. Sobre falar sobre perseverança. Mas na perseverança à luz da Bíblia, né? Então diz assim, ó. A perseverança na doutrina dos apóstolos, na comunhão e no partir do pão. Está lá em Atos 2:42. Que eles perseveravam, os apóstolos, perseveravam na comunhão, perseveravam em partir o pão, perseveravam em estarem unânimes, estarem juntos. Esse exemplo que ele vai dar de Maria, que ela escolheu a boa parte, os irmãos conhecem bem essa passagem bíblica lá em... Vou colocar lá para mim, meu querido aí da mesa, aí, lá em Lucas 10:41-42, só para os irmãos relembrar comigo aqui. Respondeu o Senhor: Marta, Marta, andas inquietas e te preocupas com muitas coisas. Entretanto, pouco é necessário, ou mesmo uma só coisa. Maria, pois, escolheu a boa parte, e esta não lhe será tirada. Ou seja, ela preferiu ficar aos pés de Jesus e ouvir os ensinamentos de Jesus. E Marta estava extremamente estressada, agoniada com as coisas do mundo. Tem que arrumar as coisas. Não que seja errado arrumar as coisas, né? Mas aquela questão de administrar o tempo, vamos dizer assim. Arruma a casa antes de vir para a igreja, quando chegar na igreja, a casa está toda arrumada. Só que ela queria fazer tudo ali misturado, tudo embolado ali, e estava perdendo a melhor parte, que era a parte do ensinamento de Cristo. Não era um culto de quarta-feira, não, gente, que é maravilhoso. Era o ensinamento do próprio Deus. E aí Deus a repreendeu e a ensinou, dizendo que a Maria está fazendo a sua parte, siga o exemplo dela, que você vai se dar bem. Fica tranquila com a tua louça, já que não lavam antes, depois você lava. Assiste aqui a primeira pregação, depois você vai para casa e lava as suas coisas, né? Ou seja, a perseverança, ela é causa de, entrando um pouco na vida secular, né? É causa de muitas pessoas não obter resultado na vida. Porque ela não, perseverança e persistência, elas trabalham meio que juntos. Então eu preciso ser uma pessoa perseverante para conquistar as coisas na minha vida. Para estudar, para trabalhar, para ter meus negócios, para poder crescer nas coisas da igreja. Começou uma coisa, terminar a coisa que você começou na igreja. Trabalhar na igreja, fazer tudo que tem que ser feito. Esse que eu coloquei, até pensei assim, os irmãos vão pensar que é o spa lá, onde está o pastor Lacinho. O pastor Lacinho está aqui hoje, né? Eu queria brincar com ele. tá de dentro? Eu sei que ele está viajando, mas se ele estiver ouvindo, ele vai rir lá na casa dele, né? Não é o spa que o pastor Lacinho fica, não, mas é o SPA, tá? O que é esse SPA, Marcelo? É a síndrome do pensamento, o quê? Acelerado. E o que tem de gente hoje, queridos, na sociedade, com essa síndrome do SPA, não é brincadeira. E quanto mais as pessoas aceleram, parece que mais o tempo falta. É impressionante. A pessoa se acelera e acabou o tempo, não tem mais tempo, não consegui fazer, pagar o boleto tal, correr, fazer uma consulta, fazer não sei o quê. É a síndrome do SPA. E muitas pessoas, elas começam a sofrer de perda de memória, mas não é a perda de memória. É porque ela está focada em várias coisas ao mesmo tempo e ela não consegue focar no que ela precisa focar para ela ter resultado. Isso aqui é preciosíssimo. Porque a pessoa desvia o foco e ela não foca no objetivo final que ela precisa para a vida dela, tanto espiritual como material e até sentimental também. Pode entrar até na área sentimental se quiser. Que ela está tão avoada que ela não tem foco, ela perde o foco e não sabe o que quer da vida. E aí começa a procurar remédio, procurar médico, que às vezes é só uma falta de um pequeno treinamento para ela poder focar as coisas, a mente dela nas coisas certas e não sofrer dessa síndrome que bem colocou lá no estudo sobre o SPA. Pessoas se queixam de esquecimento, mas o real problema é o pensamento acelerado, pensando muitas coisas ao mesmo tempo. Foi o que a gente acabou de falar, né? Vamos agora entrar na questão da doutrina dos apóstolos. Diz assim, ó, lá em Efésios 2:21, Jesus é a pedra fundamental e ninguém pode lançar outro fundamento. Coloque aí pra gente, ó, Efésios 2:21. Então, assim, nos estudos da doutrina dos apóstolos, vários filósofos, várias pessoas famosas, pessoas reconhecidas, sempre quiseram achar algum argumento sobre a doutrina dos apóstolos. Mas o fundamento da doutrina dos apóstolos é Cristo. A gente vai provar. Vamos ler aqui. Edificado sobre o fundamento dos apóstolos e profetas, sendo ele mesmo Cristo, a pedra angular, o qual todo edifício bem ajustado cresce para o santuário dedicado ao Senhor. Abre lá também
que vai provar do fundamento da doutrina dos apóstolos, lá em 1 Coríntios 3,11. Louvado seja Deus. Porque ninguém pode lançar outro fundamento além do que foi posto, o qual é Jesus Cristo. Queridos, foi em algum lugar, a pessoa quis botar outro fundamento que não é Cristo, considere anátema, considere que não existe. Porque o fundamento da igreja é Jesus. Algumas religiões colocam outros fundamentos, querendo botar fundamento de outros personagens, que não é Jesus. E muitas pessoas se enganam e vão por esses ensinamentos doutrinários e acabam se perdendo, né? Infelizmente. Louvado seja Deus. Meu Deus, o tempo urge. Vamos lá. Falar sobre comunhão. Louvado seja Deus. Não sei se o pastor lembra. Comunhão. Como é bom que os irmãos vivam em... Como é bom e agradável quando os irmãos convivem em união. Aqui está diferente, pouca tradução. É como óleo precioso derramado sobre a cabeça, que desce pela barba, a barba de Arão, até a gola de suas vestes. É como orvalho de Hermon, quando desce sobre os montes de Sião. Ali o Senhor concede a bênção e a vida para sempre. A comunhão dos irmãos, a comunhão de Cristo, a comunhão da igreja, ela promove para que tudo que é espiritual possa acontecer no seio da igreja. Essa unidade do corpo de Cristo que nós estamos estudando é exatamente para que aconteça essa unidade, para que aconteça essa comunhão. Eu vejo, às vezes, eu vendo aqui, pensando, né? Eu falei, meu Deus, às vezes tem gente que ela é... Sabe o que é uma pessoa sorrindo? Sabe, né? O que é o sorrindo? Dá tchau de mão fechada assim, né? Ele fala assim, ô irmão Marcelo, tchau. Eu falei, meu irmão, pega na minha mão. Não, é porque ele está fechado, eu não dou para nada para ninguém. Tudo é meu. Só meu. Gente, pelo amor de Deus, irmãos. Comunhão. Tenha prazer. Tá, aquele negócio não está mais servindo para você, faz doação para as pessoas. Faz doação para o irmão da igreja, às vezes que não tem tanta condição. O vizinho seu de porta, né? Eu tenho lá em casa uma esposa, meu irmão, se ela estiver vendo, ela vai rir de mim agora. Que ela não tem dó, não. Eu falo, amor, amor, já acabou. Eu falei, então tá bom. Ela dá aquela geral, assim, tipo, meio que semestralmente lá em casa, sabe? Um negócio muito lindo, né? E aí vem aquela sacola de coisas, assim, e a gente sai entregando, doando, abençoando as pessoas. Comunhão. Ter prazer de fazer isso. Eu tenho uma pessoa que congrega lá com a minha mãe lá na Samambaia, e ela estava construindo lá. Está acabando. E aí eu fiz a obra da minha mãe e sobrou um monte de coisa. Aí tem gente que fala assim, eu vou vender, porque aí eu vou pegar um dinheirinho e botar no bolso. Ficar vender areia. Acredita? Você acha de tudo na OLX, né? Areia, tijolo, ferro. Sobrou da construção da pessoa. Dá para uma pessoa mais carente. A pessoa vai subir. Não, qualquer R$50 é dinheiro. Assim que as pessoas falam, né? Misericórdia. Seja repreendido isso no nosso meio. Em nome de Jesus, né? Mas é bênção quando a gente tem essa comunhão, quando a gente realmente tem esse prazer de fazer isso. Eu lembrei de um rapaz, bem rapidinho, eu não vou citar o nome, vocês também não conhecem, onde eu congregava alguns anos atrás. Queridos, ele não dava uma carona para uma pessoa da igreja. Era o trem mais sulvindo do planeta Terra que eu já vi na minha vida. Eu falei, irmão, por que você não dá carona? Não, vai estragar o meu banco do carro. Nunca esqueço disso na minha vida. Eu falei, meu Deus. Aí teve uma vez que eu estava com a minha mãe, né? Eu não era casado na época. Aí não tinha jeito, ou ele dava carona pra gente, ou a gente ia andar tipo 15 quilômetros. Aí teve que abrir a mão, né? Aí eu entrei no carioca e a gente era bem próximo ali. Eu falei, meu Deus, como é que pode? Como é que eu falo com esse sujeito, né? Porque às vezes que até, né, desconcertante conversar com a pessoa assim. Aí eu entrei, aí quando eu entrei, eu nunca esqueci isso, Amaral. Tinha tapete no painel, no banco, no assoalho, no câmbio tinha um tapete para não sujar. Né? Eu falei, meu Deus do céu, não, tá de brincadeira. Ele rasgou o tapete, fez um buraco para botar no manche do carro, não vai passar marcha. Aí eu fiquei rindo, Rodrigo. Eu falei, não é possível um negócio desse, não. Cabia um buraco no tapete para poder botar entre a marcha. Lá atrás, no porta-mala, naquela parte de cima do porta-mala. Eu falei, por que não botou na roda do carro também um tapete, no teto do carro, para voar? Então você vê o nível que as pessoas são, né? Então que a gente possa aprender com esses exemplos. Eu sei que você não faz esse exagero todo, mas isso é verídico, eu vivi isso. Mas que a gente possa ter esse coração nobre, né? Vamos próximo. Partir do pão.
a prática de partir o pão não se limitou a Jesus e aos seus discípulos, mas foi também um aspecto vital da igreja primitiva. Lá em Atos 2:42, né, os irmãos conhecem, nos diz que os crentes permaneciam firmemente na doutrina e na comunhão e no partir do pão e nas orações. Ou seja, partir do pão também se assemelha muito com a comunhão, né? Ele está dividindo, né? Ele está ali, a parte que Jesus fez a Santa Ceia, que partiu o pão entre os discípulos e tudo mais, né? Vamos lá. E as orações? O que tem com a gente aqui na igreja? Aí foi. Nós precisamos estar em orações. Aqui eu fico, louvo a Deus que a igreja aqui, nossa, é uma igreja de muita oração. É uma igreja aí que não ora mais não, queridos. Eu estava até falando com a Helena esses dias, no dia que teve a consagração com o pastor Joab aqui também, que teve um jejum, e a igreja cheia, a gente foi lá até lá atrás, né? Tem uns irmãos que estavam aí, que eu lembro dos rostinhos de muita gente aqui que estava lá. Foi uma bênção, né, queridos? Foi uma bênção. Eu falei, meu Deus, como é bom. Então, é uma igreja que o povo gosta de orar. Porque nas igrejas aí não acontece isso mais não, irmãos. Sério, a gente é privilegiado. Então, fico feliz por estar congregando aqui. E lá na Samambaia mesmo, onde eu congreguei muitos anos lá, quando ia para oração era 2, 3, 4 crentes, no máximo. E aqui a gente tem muito mais que isso, né? Para a glória de Deus. Então, nas orações, peçam e lhes será dado. Busque e encontrarão. Batam e a porta lhes será aberta. Pois tudo que pede, recebe. E o que busca, encontra. E aquele que bate, a porta será aberta. Lá em Mateus 7, 7 e 8. Então, assim, eu sei que tudo que eu preciso de Deus, eu posso pedir na oração. A oração, ela é uma forma de eu ter um relacionamento com Deus. A gente vai ver a seguir. Então, preciso me estreitar com o Senhor. Não usar daquelas orações, como diz lá, fast food, né? Ele tem tipo uma oração, ele falou lá, eu não vou lembrar aqui agora, que a pessoa só fala assim, obrigado Jesus por essa noite, em nome de Jesus, amém. É tipo, aquela oração acelerada, né? Que ele está com pressa. E a gente vai aprender que para poder estar com Deus, a gente tem que fazer uma oração num relacionamento com mais calma, né? Eu preciso me relacionar com Deus com calma, não com pressa. É como no namoro, né? Ou no casamento. O cara vai, não, eu quero casar hoje. Não, calma aí, vamos namorar primeiro, vamos se conhecer, para depois ir para o casamento e relacionar. E o autor, ele coloca que as pessoas querem ficar com Deus. Ficar com Deus, O que é eu ficar com Deus? Senhor, obrigado por esse dia, amém. Que negócio rápido, né? Não vamos casar com Deus? Vou tirar meia hora de oração aqui com meu Deus, no mínimo 20 minutos, para eu me relacionar e conhecer o meu Deus, melhor como Ele é. Isso é muito interessante, né? Vamos lá, falar um pouquinho desse relacionamento, bem rápido. Tá dando 9. Na procura de alguém para conversar, Deus encontrou Enoque. Todos os dias Deus vinha encontrá-lo e ambos iam pelo caminho conversando e trocando pensamentos. Lá em Gênesis 2:24, e andou Deus com Enoque, e andou Enoque com Deus, e não se viu mais, porque para si Deus o levou, né, o tomou, né? Então, imagina se Enoque falava assim, Deus, boa noite, amém. Para ele ser transladado para o céu, querido, era tipo assim, eu imagino, conjecturando aqui só, né? Vamos dizer que vamos de conta que eu sou o Enoque. E aqui na minha frente não tem nada, como não tem mesmo. Só que para ele é como se Deus estivesse ali. E ele conversando com Deus ali, o tempo todo. A ponto que Deus, não, deixa eu visitar ele, que eu tenho que estar perto desse homem. Porque ele está toda hora falando comigo o tempo todo, orando, buscando. Então, que nós venhamos tratar esse relacionamento com Deus dessa forma, uma forma mais pessoal, né? Uma forma mais íntima, e ter prazer nisso. É uma das coisas que quando eu estou em casa, eu tiro aquele tempo e falo, não, agora é Deus e eu. Vamos fazer isso, é bom. Porque é como se você imaginasse, e ele está ali te vendo, e ele está mesmo. Mas como pessoa mesmo, fisicamente falando. Você vai ver que o relacionamento com ele melhora bastante, porque tu vai sentir aquela graça, aquela alegria. Olhar para o céu e falar, eu tenho certeza absoluta que o Senhor está me vendo. Absoluta. E aí começa a vir as palavras e você vai 20, 30 minutos brincando, né?
Então, o relacionamento com Deus. Enoque andou com Deus, tanto que Deus para si o tomou. O homem já está indo para o finalzinho já. Aos pés de Cristo, para a gente finalizar. Não existe nenhum... Olha, isso aqui é interessante, porque ele vai comparar o dos dias de hoje, né? Não existe nenhum podólogo ou pedicure que fará com os meus pés sejam formosos como os de Jesus. Os faz. Quando saímos para pregar o evangelho e dizemos às nações que o nosso Deus reina. Aí João 13,14 diz assim, ó. Ora, se eu, sendo Senhor e Mestre, vos lavei os pés, também a vós deveis lavar os pés um dos outros. Ou seja, aqui Deus está mostrando para nós o quê? Que Ele, sendo Criador de tudo, sendo Deus de tudo, Ele lavou os pés dos discípulos, ensinando a eles que eles também deveriam lavar uns dos outros. Ou seja, nós amarmos uns aos outros como Cristo amou a igreja. Irmão, vou lavar o pé de todo mundo aqui? Não, não é mais assim. Mas a passagem bíblica está dizendo que eu tenho que tratar o irmão como se eu estivesse tratando a Cristo. E o que a gente vê nos dias de hoje? É só paulada. Em muito lugar, né? É um dando a cacetada no outro, infelizmente. Está totalmente fora do que Jesus é o propósito de Deus. Que é servir, quer lavar o pé, quer amar, quer estar junto, quer ter prazer, quer ser amigo, que não é falar mal um do outro, quer estar abraçando, sentindo a necessidade um do outro. É isso que Deus está nos ensinando. Falou mal de mim, Jesus, mais uma pedrinha para o senhor, guarda aí. É assim, não é retribuir. Opa, mais uma pauladinha, pai. Está doendo, mas é contigo. Passa aqui um óleo ungido. Né? E assim seguir a vida. É muito bom. Louvado seja Deus. E essa foto dessa chave bonita, né? A chave é o Senhor Jesus. Nós sabemos que tudo se resume em Deus, que é a pessoa do nosso Senhor Jesus Cristo. Tudo se resume em Jesus. E a gente precisa, cada dia, estar sempre consciente disso. Que a gente precisa de Jesus para tudo. A hermenêutica é a arte de interpretar textos. Olha os teólogos aí, né? Especialmente texto bíblico, se quisermos interpretar e compreender as Escrituras. A chave é quem? É o Senhor Jesus. Não tem outro. Tudo se resume nele. Nós podemos desviar, não podemos desviar nem um milímetro sequer, pois Jesus é o nosso grande explicador das Escrituras. Nunca permita que outra doutrina, qualquer outro conhecimento filosófico venha confundir sua cabeça, né? Aí diz lá para finalizar e eu contar uma história para os irmãos, para entregar o microfone. Não vou lembrar dela, mas vou lembrar. É muito linda. E é rapidinha, coisa de 1 minuto. No princípio era o verbo, e o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por intermédio dele, e sem ele nada do que foi feito se fez. A vida estava nele e a vida era a luz dos homens. Louvado seja Deus. Tudo se resume em Deus. Tudo se resume em Cristo. Imagina se todas as pessoas entendessem isso, né? Como seria? Mas um dia vai entender porque Deus vai vir arrebatar a gente. Aí os que estiver preparado e entendendo isso e botando em prática vai subir, porque a regra é bem prática, bem clara da palavra. Se faz de bobo quem quer, porque a salvação ela é de livre-arbítrio, é para todos nós. Existe um sacrifício enorme, que tem que renunciar. É um preço a ser pago, mas paga esse preço feliz da vida, né? Ó alegria, oh meu Deus. Venha Jesus, ora venha Senhor Jesus. E a gente um dia estaremos para sempre com o Senhor. Bom, a história é que certa vez, uma missão inglesa, o pessoal foi fazer missões lá no interior da Tanzânia, na África. Lugar meio, né? Lendo isso, eu falei, poxa, Tanzânia, lugar longe, lá na África. E esse pessoal missionário lá, dessa comitiva inglesa, foi fazer um trabalho missionário lá na Tanzânia. E foram pregar para os nativos lá. Pessoas que não continham os conhecimentos das Sagradas Escrituras, pessoas nativas.
pessoas que não sabiam nada das coisas de Deus. E eles começaram a pregar, falar das coisas de Deus, falar do Evangelho, falar das grandezas de Cristo, das coisas que Cristo operou, que podia fazer na vida deles, e operar, e operar, e operar. E eles pregando para os nativos. E os nativos gostaram da pregação deles, desses ingleses. Nossa, que bênção, gostei demais e tal. Mas, deixa eu te falar uma coisa. Esse Jesus que vocês estão pregando para nós, ele estava aqui esses dias. Agora, não tem uma semana. Não, mas é impossível ele estar aqui esses dias. Como assim? Esse Jesus que nós estamos falando com vocês, ele morreu há mais de 2000 anos. Ele, não, senhor. Eu tenho certeza que esse Jesus que está falando estava aqui. Não é possível, ué. Claro que ele estava aqui. Ele, não, mas não estava. Estava aqui, rapaz. Eu comi lá em casa com ele. Aí esse cara doido. Não, mas como assim, né? Eles almoçaram com Jesus. Não, eu vou tirar essa história limpa. Aí foram na casa desses nativos. Chegaram lá, ele sentou aqui nessa cadeira, sentou nessa mesa e tal. Aí falou assim, e cadê esse Jesus? Ele falou assim, esse Jesus que vocês estão falando, ele estava aqui e foi embora. É o irmão David Livingstone. Aí eles se surpreenderam. Como assim, esse tal de David Livingstone? Era um grande homem de Deus, pregador da palavra, que ele tinha uma vida tão consagrada, tão ungida na presença de Deus, que os nativos pensaram que era o próprio Cristo. Para você ver como que é bom entregar a tua vida na mão de Deus. Eles confundiram o missionário, o pregador que estava lá, com o próprio Jesus. Que nós sejamos confundidos como David, né? Louvado seja o nome do Senhor. Deus abençoe. Eu quero agradecer, em nome de Jesus, a cada um dos irmãos em Cristo. Eu acredito que deu para cumprir o horário, passou só 6 minutinhos ali, mas vocês me perdoam. Eu agradeço essa rica oportunidade. Em nome de Jesus, passa a palavra ao nosso pastor.